Algo muito ruim vai acontecer ao final deste vídeo, mas para saber o que é, claramente você vai ter que ficar até o final. Hoje nós vamos falar sobre a série Something Very Bad is Going to Happen, que foi lançada pela Netflix agora em 2026, série de uma temporada só com 8 episódios e criada pela Hailey Z. Boston. Imagina que você tem um namoro belíssimo, onde vocês se conheceram magicamente, e aí, prestes a casar, o casamento não só vai acontecer num grande casarão numa floresta no meio do nada, que já deveria ser um sinal de alerta, né? Mas tudo bem. Mas, além de ser a casa da família da pessoa com que você está casando, você nunca conheceu ninguém da família dessa outra pessoa. E você vai deixar para conhecer quando? Na beira do casamento. Bom, aí a gente já sabe que talvez algo não muito bom pode acontecer vindo disso. Oi, meu nome é Nath e eu faço parte do Rainhas do Grito. Não deixe de conferir nossos outros vídeos, o nosso Instagram e o nosso podcast, que tem episódios sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Também estamos no Apoia-se se você quiser ajudar as suas pequenas criadoras de conteúdo de horror locais. Claramente, já que a série foi lançada de uma vez e um tempo e acabou, vamos ter spoilers neste vídeo, né? Se você não sabia, tá aqui o alerta que você precisava. A Rachel, interpretada pela Camila Morrone, e o Nick, interpretado pelo Adam DeMarco, começam a série indo em direção a esta casa na cabana, lá muito longe, e num cenário meio cores azuladas de crepúsculo, tudo em tons frios, jogos de câmera muito certeiros, vai construindo-se essa tensão a partir do olhar da Rachel, a nossa protagonista, que vai colocar em pauta todos os assuntos e questionamentos que a série vai levantar. Entre muitos deles temos medo de comprometimento, tradição, trauma geracional, pressão social, entre tantas outras coisas que vamos dar uma pincelada rápida ao longo deste vídeo. Por onde eu começo, Igor? Porque aqui eu anotei tudo fora de ordem, né? Que é para ajudar tanto você quanto eu. Mas vamos lá. Já começamos com uma diferença muito clara entre Nick e a Rachel. A Rachel não tem família, basicamente, já que a mãe morreu ao dar à luz a ela e o seu pai tem agorafobia e vive trancafiado dentro de casa. E o Nick tem uma família tão grande que, inclusive, o principal ponto é: ele é o filho favorito entre os seus irmãos. Então, nós, ao longo da série, também vamos percebendo que tudo que o Nick decide e faz é pensando em como os outros gostariam ou como ele imagina que os outros gostariam que ele se comportasse e o que ele fizesse. As suas escolhas e os seus comportamentos são pautados num imaginário dele de ser sempre o querido em vista do olhar do outro. Já a Rachel, ela sempre teve que se virar por si. Então, todas as suas escolhas e os seus questionamentos são voltados para desconfianças, pressões e questões internas suas. Tá. Numa primeira parte da série, Rachel desconfia muito dos comportamentos estranhos dos familiares de Nick. Ela, na sua paranoia e na sua ansiedade, começa a achar que eles estão tramando algo para matá-la.
Tem algo muito estranho acontecendo nessa casa, nesses comportamentos, nessas pessoas que falam coisas estranhas e não parecem ser lá muito acolhedores com ela, e eles mesmos jogam pressões em cima dessa mulher que está chegando agora e já vai casar. Inclusive, uma das maiores pressões é quando eles descobrem que a sogra da Rachel, mãe do Nick, está para morrer e o seu último desejo é poder participar desse casamento enquanto ela está viva. Afinal, ela planeja a própria morte. E uma coisa muito importante que a gente vai ter não só na revelação do plot, mas como no ápice desse final e encerramento da série, é que a Rachel não só vai aprendendo sobre a família do Nick, mas ela vai aprendendo muito sobre si. Por exemplo, esse contraste em que no começo a ameaça de tudo parecia ser a família dele, e aí no meio do caminho ela descobre que na real a ameaça é ela. A Rachel descobre que sofre de uma maldição geracional. Então, a sua linhagem inteira está fadada, amaldiçoada a ter que casar com a sua alma gêmea. E aí ela vai ter algumas opções. A primeira dela é, se ela casar com o Nick e ele não for a sua alma gêmea, ela vai morrer. Se ela desistir do casamento no dia, ela sobrevive, mas a maldição passa para a linhagem da família dele. E a terceira é, ela acaba entrando em contato com uma parente lá de trás do seu passado, já falecida, para saber como burlar a coisa toda. E o burlar é fazer um outro tipo de ritual com objetos. Sabe aquele algo emprestado, algo azul, pipipipopopó? É uma nova versão disso para que ela se torne de fato a alma gêmea do Nick. Todas essas informações ela vai receber de um cara muito misterioso, que depois a gente descobre que é a testemunha, onde ele passou para frente a maldição para a família da Rachel, inclusive. Ele conta para ela sobre tudo isso e antes dele contar, ele aparece misteriosamente em outros momentos. E aí, bom, a gente vai descobrir, spoiler, no final da coisa toda, que a Rachel ia fazer esse ritual. Ela conta para todo mundo, quase, da família dele. O seu cunhado, o Jules, é basicamente o que mais acredita. E aí, por conta de questões que a gente vai voltar aqui, e aí, na hora do fazer o ritual todo lá, ela pega as coisas, ela inclusive corta o próprio dedo, a troco do quê? A troco de nada, porque ela decide não ir com o ritual pra frente. Ela simplesmente fala assim, eu acredito, hoje eu tenho certeza de que ele é minha alma gêmea, então eu vou dar esse voto de confiança pro homem que eu amo. Errou, né, garotas? Vai confiar em homem em pleno 2026, né? E aí, na hora, depois dos votos em que ela diz, eu aceito, o Nick diz, mas eu não. Por quê? Porque ele não acredita no que ela está dizendo sobre essa maldição toda, e aí ele só vai acreditar quando a família inteira dele é amaldiçoada e começa a falecer todo mundo no casamento. O plot twist é que, além deste grande não que ele acha que está fazendo por ela também acaba se tornando a testemunha. Então agora é uma vida nova para ela. Mas ao longo da série nós temos vários símbolos que se repetem e que podem ser um pouco de foreshadowing, que é um elemento narrativo onde, através dessas imagens e pequenos momentos, a gente consegue prever o que vai estar acontecendo lá na frente, tanto de filmes quanto da própria série, enfim. Por falar em símbolos, nós temos aí a moeda,
Uma moeda, um dinheirinho ali encontrado, geralmente é um sinal de boa sorte. A gente percebe que a Rachel é uma moça supersticiosa que geralmente ouve a sua intuição, assim como essa história mágica que lhe foi apresentada de como ela conheceu o Nick. Se ela não tivesse prestes a perder o seu avião num dia lá atrás, ela nunca teria conhecido o homem de seus sonhos e feito uma viagem de carro por dias e eles se apaixonarem perdidamente, estava ali, enfim. E ao longo de alguns episódios a gente encontra essa moeda. No primeiro episódio, quando eles param na lanchonete, ela acha a moeda no asfalto, ela acha em outro momento. E aí, o último momento da aparição dessa moeda é no dia do casamento, em que ela encontra logo na porta ali do quarto do Nick. E depois ela descobre que quem plantou a moeda ali era ele. Porque, mais uma vez, tudo que ele faz é pensando no que os outros gostariam. E a gente descobre também aí uma grande mentira, que é a mentira de como eles se conheceram. Ela descobre isso também logo antes deles casarem. E a dúvida é uma grande questão que vai crescendo aí nesse segundo ato da série, em que tá todo mundo assim, será que é ele? Será que é ele? Será que é ele? Afinal, o homem lá que é a testemunha e passou a maldição para a linha sanguínea dela, o primeiro contato deles e vários outros, ele pergunta, será que é ele mesmo? É ele o The One, a sua alma gêmea? E quando ela descobre sobre essa maldição, ela começa a se questionar, né? E aí descobriram uma mentira de como eles se conheceram, que é uma história que ela contou 1 zilhão de vezes. Isso tem um peso muito grande, mas pelo visto não grande o suficiente para fazer a bichinha desistir de dar uma chance para esse querido. Não é mesmo? Entre outros símbolos utilizados, nós temos tanto a raposa machucada quanto os cachorros. A raposa ela pode ter símbolos variados aí, dependendo de culturas de países diferentes. Aqui na série, provavelmente, simboliza a própria Rachel. A gente tem uma cena onde a raposa corta o próprio pé fora com os dentinhos para poder se livrar de uma armadilha e sobreviver. E a Rachel também corta o dedo do próprio pé para poder fazer o ritual aí e casar com o Nick. Enfim. Mas nós temos a questão dos cachorros. Os cachorros, eles são empalhados pelo sogro da Rachel. O cachorro tem um simbolismo de casamento sobre lealdade e companhia. E, bom, são cachorros de olhos mortos, tanto que o Nick, assim que eles chegam na casa dos pais, fala uma superstição aí, uma coisa que a mãe dele contou que foi: não pode olhar diretamente nos olhos dos cachorros mortos. Ele leva isso para a vida adulta, então assim, acreditar numa frase que a sua mãe disse lá quando você era criança, pode. Acreditar na mulher que é o amor da sua vida, que ela está amaldiçoada e tem provas de outras questões, não pode. E isso é uma virada de chave para Rachel, porque onde dói nela após levar esse não é de que ele realmente não acreditou nela, ela sempre acreditou em tudo que tangia sua vida, em tudo que ele lhe contava, em tudo que ele fazia, e o mentiroso era ele no fim das contas. Mas quando chega a vez dela ser acreditada, ele... Querida, mentira, isso aí de maldição, você tá louca. E a gente sabe que chamar uma mulher de louca, quem tá errado sempre, né? Tá aí pra vocês. E essa história de alma gêmea, hein? Tem quem acredite, tem quem não. Eu acho uma besteira completa. Até porque casamento, monogamia, etc., foi tudo criação da Igreja Católica e do capitalismo para a propriedade privada, e não sou eu que está falando isso, é um dos pais do comunismo, tá bom? Não sou eu, não sou eu. Mas o importante é que aqui essa dualidade da alma gêmea, de você poder tomar uma decisão sobre você tem certeza que é com essa pessoa que você quer casar?
é que a série também traz uma reflexão sobre destino e sina, onde destino tem uma conotação um pouco mais positiva. É como se tudo aquilo que eu escolho e tudo aquilo que eu faço molda o meu caminho e o caminho do meu futuro. Geralmente em troca de uma premiação maior, como se eu tivesse um propósito, uma missão, um objetivo a ser realizado. Já a sina eu estou fadada a isso, não importa o que aconteça. Não importa porque a gente não tem controle. Então, independente do que você faça, a sua sina é passar por aquilo que está fadado a acontecer de qualquer forma. E nisso de é ou não é alma gêmea, é ou não é alma gêmea, depois do não do Nick, as pessoas da família dele começam a morrer e um dos únicos casais que sobrevive é o do seu irmão Jules e a esposa dele, que eu esqueci o nome, Enfim, é o seu irmão Jules e a sua esposa. Os dois, desde o começo da série, são mostrados brigando, trocando farpas, inclusive eles estão prestes a assinar o divórcio. E aí a gente entende que eles são, no fundo, uma alma gêmea, um do outro. E aí eu tenho uma questão com isso, mas eu vou falar nos pontos negativos. Não desceu essa pra mim, não colou. Os pais do Nick, a sua mãe morre não da doença, mas sim da hemorragia, da maldição, e o seu pai sobrevive. Mostrando também que ele, como filho favorito, acreditava que o casamento dos pais era perfeito. E era isso que ele queria, um relacionamento perfeito para dar orgulho para esses pais, reproduzir o que imaginariamente eles estavam vivendo. Só que daí ele descobre que não era bem assim, não. No começo, na primeira cena em que a Rachel conhece a sua sogra, ela diz assim: "Sinto muito pelo que o casamento vai fazer com vocês." E aí a gente acha que é algo sobrenatural. Ih, vai dar ruim já. E se a sogra tá falando, né? Será que é seita? E não, a gente descobre que a mãe do Nick, na verdade, tinha um amante que ela arranjou no meio desse casamento e que ela se arrepende de lá atrás não ter escolhido esse amante que era o verdadeiro amor da sua vida ao invés do marido, que ela continuou pela pressão social de já estamos aqui, né? Vamos marcar. Então são cenas que mostram que quase ninguém ali naquela festa de casamento é alma gêmea um do outro de fato. Isso também coloca em perspectiva toda essa decepção do Nick com a própria família, com o que ele acredita, o que ele desacredita, e também com a própria Rachel, que é supersticiosa, que se apega tanto a esse relacionamento, o que coloca em dúvida, ou pelo menos deveria plantar uma sementinha na cabeça do espectador sobre como nós vemos as outras pessoas e também sobre o que nós sentimos pelas outras pessoas. Será que tudo é amor? Será que tudo é um sinal? Será? E aí a gente se questionar é importante, principalmente quando a gente está falando de obras de terror, né? Ou a gente não mexe com o que tá quieto, ou a gente às vezes paga para ver, né? Mas pelo menos plantar um ponto de interrogação, a gente vê que é importante, né? E o casamento, por ser geralmente uma pressão social muito voltada para a mulher, a gente também tem esse peso da maldição recaindo muito sobre a mulher. O que vai quebrar essa expectativa é que, passada a maldição para a família do Nick, quem vai carregar isso é o garotinho lá que não viu nada, o filho do Jules. Então, o casamento, por ser uma decisão grande, ele parece que precisa vir cheio de certezas. E a Rachel dá essa certeza de que, sem certeza mesmo, hoje o que eu sei é isso e eu vou com isso mesmo. E isso também questiona o quanto algumas decisões da nossa vida a gente tem que tomar sem certeza mesmo e de que meio que nada é garantia de nada. Inclusive,
como as pessoas fazem festas de despedida de solteiro, etc., que a vida vai acabar depois que você casa. Ai, gente, como é tóxica essas tradições que não fazem mais sentido, né? Mas enfim. Numa dessas, na beirola do casamento ali, a Rachel beija sua cunhada, meio que numa dessa de ai, será que eu tenho certeza mesmo? Só pra eu ver. Deixa eu beijar outra pessoa só pra eu ver se é ele mesmo. O que acho meio tóxico, porque as duas podiam ter ficado juntas, inclusive, né? Mas tudo bem. E aí ela decide e bota toda a sua vida nas mãos desse cara. E aí, quando ele fala não, ele fala assim, mas eu tô falando não por você, porque eu achei que você não ia querer. Que você já tinha falado pra mim que meio que não acreditava nessas coisas de casamento, não tinha muito a ver, e que a gente pode seguir assim. Eu não quero mudar nada. Pra que colocar um rótulo? Vamos ficar assim, tá bom assim, vamos mudar o quê? Pra que a gente vai mudar tudo isso depois de fazer a gata viajar, passar por paranoia, conhecer a família inteira, ouvir um monte de merda, mas assim, tudo por ela, né? E aí um outro símbolo que a gente tem é após o Nick precisar ver com os próprios olhos que a Rachel estava falando a verdade, ele é filmado em posição fetal com um bichinho de pelúcia mostrando o bebezão que ele é. Afinal, se tudo que ele decide é pela perspectiva dos outros, zero personalidade, zero amadurecimento, zero bancar as próprias gracinhas da sua decisão. O que acaba virando um contraponto com a Rachel, que conforme ela vai descobrindo sobre o seu passado, sobre a família dele, sobre as ligações das coisas, ela vai descobrindo sobre ela mesma. Quando ela decide casar com ele, é por ela tá bancando essa gracinha. Eu vou casar com ele. Se for minha alma gêmea, muito que bem. Se não for, eu que lute. Não lute, né? Porque não ia dar pra lutar mesmo. Mas ela tem uma maneira de tomar as rédeas da sua vida. E aí, quando a decepção bate e a gata vai ter que virar a nova testemunha, cumprindo o papel que era daquele cara bizarro que estava aparecendo lá, que apareceu várias vezes ao longo da série, na caminhonetinha do recém-casados, enfim. Quando ela vai virar a nova testemunha, ela vai para uma cena belíssima, caída na neve, o vestido branco todo ensanguentado. E aí no dia seguinte ela renasce e um beijo, bora fazendo. Quase sobe os créditos porque ela vai ter um novo começo. Tanto que é tão gostoso, quando ela tá na caminhonete do cara lá dirigindo para o seu novo futuro, o seu novo caminho, as suas novas possibilidades, agora como testemunha de ver a desgraça acontecendo com outras pessoas, toca na rádio We Will Never Be Lovers. E aí a gente tem essas palhaçadinhas ao longo da série que vão dando um gostinho especial. Mas assim, dito tudo isso, será que eu gostei muito da série? Não. Se fosse para eu dar uma nota de 0 a 5 estrelas, eu daria 3,5 para Something Very Bad's Going to Happen, porque apesar de ter bons elementos de terror, uma boa premissa e um potencial grande, eu achei que pecou na execução. Mas primeiro eu vou falar dos pontos positivos, antes de entrar na ladeira abaixo da coisa, pela minha visão. Para mim, é uma série que ela é muito boa tecnicamente. Ela faz um bom uso das câmeras, os ângulos em que as coisas são filmadas, para construir essa tensão, essa cor fria, crepúsculo, vampiro que brilha. A sensação de que o espírito da morte está rondando a casa, ou de que alguém está observando, toda a paranoia, todos os sentimentos. Então, eu acho que isso é construído muito bem. Eu gostei de como tudo gera um ponto de interrogação, pelo menos ali no começo. Será que é sobrenatural? Será? Ai, meu Deus. Tudo aqui é um sinal? Tudo aqui é um sinal? E às vezes meio que não foi. Isso foi uma decepção para mim. Mas voltando para o positivo, também acho que a atuação da Camila Morrone é o ponto alto. Ela carrega
a série inteirinha nas costas. Os outros atores, o elenco é muito bom, inclusive, mas a gata sustenta uma carinha de choro na hora que precisa. A bichinha entregou dor, sofrimento, caos e destruição na medida certa. E aí a gente queria ter um pouquinho de esperança e não deu, né? A gente até torce pro casamento ser feliz. Não dá, né? Não dá. Também gosto dos episódios que são filmados ou mostrados como se tivessem sido filmados como fita VHS. Eu achei que também foram momentos bem intensos. A própria questão da maldição parece muito interessante, parece algo que seria muito bem colocado e funcionaria muito bem, até seria um pouco mais explorado, mas também não foi. Mas tudo bem. Gosto de todos esses questionamentos que são levantados e são mais simbólicos. Os símbolos, eles são muito claros e eles funcionam bem, porém também, às vezes usou símbolo demais e podia ter contado história um pouco mais também, né? Mas tudo bem. Já de pontos negativos, é uma série que dá volta, né? 8 episódios eu achei que foi muito. Tem uma encheção de linguiça ali no meio que poderia ter sido reduzida em um episódio, 2 até, dependendo. E muitos elementos ficaram soltos. Existem algumas conexões que era para te pegar, mas que para mim não funcionou muito bem, como por exemplo, ela estar estritamente ligada a este local do casamento da família dele, que foi onde a mãe dela estava, onde a mãe dela morreu, e aí o cunhado dela foi testemunha quando era criança de ver a mãe dela morrendo. Né? E também existe um elemento aí, logo do começo da série, em que os dois no carro estão ouvindo um podcast sobre um serial killer que tinha uma loja que é meio de sorvete, mas não é sorvete. E aí, esse serial killer, suposto serial killer, aparece numa das fitas dos pais dela, quando eles estavam indo casar. E o que aconteceu com esse querido? Nunca mais apareceu, esquecido no churrasco. E a própria criadora da série, a Hayley, fala que foi proposital, que era para despistar a atenção dos espectadores. Que ela nunca nem tinha pretensão de trazer de volta ou fazer mais é que nada com esse personagem mesmo. E assim, ai gata, precisava? Não. Geralmente quando a gente assiste coisas, inclusive, principalmente coisas de terror, a gente sempre parte da premissa que nada que está sendo mostrado pra gente, ou que recebe pelo menos um nível de atenção em tela, nada de graça. Tudo tem um propósito, tem pelo menos um símbolo. Logo ela, que usou tantos símbolos, vai jogar uma dessa, despistar e confundir o espectador, meu anjinho. Não precisava. Acho problemático também, inclusive, a questão de que o casal que é mostrado como tóxico é tido como alma gêmea um do outro. Em pleno 2026, num mundo onde a taxa de feminicídio cada vez maior e a gente tem medo até de respirar, você vai me colocar uma dessa? Que talvez casais não são perfeitos, então tudo bem o casal não ser perfeito, mas um casal ser tóxico, mas só porque eles são honestos, eles são almas gêmeas? Aqui não. O cunhado da Rachel, que foi testemunha da morte da sua mãe quando ele era pequenininho, contava uma história do The Sorry Man, que era um cara que matava noivas, e a família toda dele falava que era mentira, que isso nunca tinha acontecido. A gente depois vê que tinha acontecido de fato, mas criou-se uma mitologia que depois cai por terra, mas que eu, honestamente, gostaria muito que fosse verdade. Inclusive, teorizei aqui com as vozes da minha cabeça que esse The Sorry Man seria uma entidade, um fantasma mesmo, que viesse assombrar quem? Rachel, já que a gata é que estava noiva, enfim. E isso também não aconteceu. Provou-se que não era bem isso mesmo, não era nada tão sobrenatural assim.
também não funcionou para mim. Enfim. Eu acho que, para além da maldição, a série poderia ter se aproveitado muito mais desses símbolos e trazer o horror com vários desses elementos sobrenaturais para, inclusive, potencializar essas questões de dúvida, certeza, crença, alma gêmea e todos os outros questionamentos que ela faz. Mas, no fim, ficou tudo meio morno. No primeiro episódio, eu achei que a série tinha muito potencial, estava muito empolgada. Com o passar, eu fui ficando um pouco mais entediada, entendi, mas não sei, entendi, mas não sei. Gosto desse final de redenção para Rachel, em que, na real, o que ela precisava mesmo era acreditar em si mesma e não depositar a vida dela nas mãos de outra pessoa. E que isso, quando ela acredita nela mesma, ela consegue tomar um novo rumo e que existe possibilidade fora do casamento. Mas de resto, também achei que nem eleva tanto assim todas essas questões e, poxa, que pena, né? Será que eu acabei? Eu espero que agora, com esse novo caminho da Rachel como a nova testemunha da maldição, da geração e linhagem sanguínea da família do Nick, eu espero muito que não tenha segunda temporada, né? Porque se a primeira tinha potencial e caiu, imagina catar os cacos e fazer uma segunda com ela de testemunha, com outra família, com outra maldição. Enfim, não sei se quero ver não, hein? Espero que tenha acabado por aí. Se você ficou até o final desse vídeo, muitíssimo obrigada. Eu acho que você devia considerar deixar um comentário aqui sobre o que você achou. Você gostou, não gostou? Outros símbolos que você viu, outras coisas, papapá. É muita coisa para falar e a gente não gosta de se estender muito, apesar de ter se estendido, não é mesmo? Considere pelo menos se inscrever no nosso canal, ajuda tanto, sabe? E aí, a coisa muito ruim que ia acontecer no final desse vídeo é que ele acaba.